a gente está aqui nessa manhã para expor a palavra do Senhor, e a nossa oração é que Deus fale ao nosso coração, que Deus quebrante o nosso coração, que Deus desafie o nosso coração a amá-lo mais, a conhecê-lo e a desfrutar de tudo aquilo que Ele já conquistou na cruz para nós. Amém, irmãos? Queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, a palavra de Deus, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2. Nós lemos no início desse culto o capítulo 1 inteiro. Eu queria ler o capítulo 2 com os irmãos, do versículo 1 ao versículo 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Cristo nos ressuscitou, e com Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar? Pai, nós colocamos aqui a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa, diante do Senhor, pedindo sobre nós a Tua bênção, a Tua condução, a iluminação do Santo Espírito. Ó Deus, venha sobre nós, Pai. Assim como o Senhor já nos tem falado pela leitura da palavra, pelas orações feitas aqui, assim como o Senhor já tem falado em cada música, em cada louvor que entoamos ao Senhor. Pai, pedimos que o Senhor, por Tua graça e misericórdia, fale agora pela exposição da Tua palavra, Pai. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração para que possamos Te ver, que possamos Te glorificar, louvar e sair daqui nessa manhã com o coração cheio do Senhor, Pai, com os lábios cheios de louvor e adoração ao Deus que nos resgatou das trevas para a Sua maravilhosa luz. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é certo que os irmãos conhecem muito bem os propósitos e as propostas do mercado para essa data. É interessante que algumas escolas que são confessionais, alguns locais, ou até mesmo dentro da nossa casa, nós conhecemos ao Senhor Jesus, fazemos questão de ensinar aos nossos filhos que essa não é a data do coelhinho da Páscoa, não é a data dos ovos de Páscoa. Alguém até contava uma piada dizendo que coelho não bota ovo, então deveria ser a data da galinha da Páscoa e não do coelho. Então não é a data de nada disso, nós sabemos bem disso. Entretanto, irmãos, parece que a nossa mente se limita a pensar sobre esse tema da ressurreição, da morte e da ressurreição de Cristo, apenas nesse período. Acontece isso também no Natal, na época de Natal, mês de dezembro, que é onde se convencionou de comemorar o nascimento de Cristo, por razões não muito boas no início, mas que para nós hoje, se há uma convenção disso no meio cristão, de se celebrar o nascimento de Cristo em uma data. Entretanto, a gente esquece dessa perspectiva tão bendita, tão gloriosa nos outros dias. Por exemplo, quando nós participamos da Santa Ceia, o que o apóstolo Paulo nos instrui é que aquele momento nós lembramos do sacrifício e da ressurreição de Cristo até que Ele venha. Ou seja, a nossa Páscoa, ela não acontece apenas uma vez no ano,
mas ela acontece todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice. Nós estamos lembrando e anunciando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus até que Ele venha. Então nós não podemos limitar apenas a essa data, não podemos viver numa perspectiva apenas comercial ou apenas de momento, uma vez no ano. Isso deve acontecer constantemente e acontece pelo menos mensalmente na igreja, na nossa reunião como corpo de Cristo. Entretanto, irmãos, eu penso também que nessa caminhada cristã nós perdemos a perspectiva de tudo aquilo que foi conquistado na morte e na ressurreição de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Por exemplo, a justificação, o perdão dos nossos pecados, o fato de sermos santos, o fato de sermos irrepreensíveis, o fato de nós já estarmos assentados nos lugares celestiais em Cristo, como Paulo nos fala aqui, o fato de nós sermos a habitação do Espírito Santo. Irmãos, tudo isso nos foi conquistado, tudo isso nos foi doado por causa da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. São presentes que o Senhor Jesus nos dá e que hoje nos possibilitam, nos dão a certeza de entrarmos na sua presença e não jogarmos apenas palavras ao vento, mas falarmos de fato com o Senhor da nossa vida, com o Deus Todo-Poderoso. Isso tudo foi conquistas de Cristo na cruz, por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. Então bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 2 da carta aos Efésios, nós encontramos Paulo falando sobre alguns estágios antes desse conhecimento do Senhor e após esse conhecimento do Senhor. Na verdade, a carta aos Efésios é uma carta muito mais de louvor a Deus, de exaltação a Deus. Se você faz uma leitura bem minuciosa dessa carta, você vai perceber que Paulo não traz nessa carta repreensões à igreja, correções à igreja, mas é uma carta de louvor, ainda que contenha nessa carta algumas exortações, mas essas exortações elas não são diretas àquela igreja, são como aplicações da teologia que Paulo expõe, pelo menos até o final do capítulo 3 ou ao início do capítulo 4. Então Paulo vai trazer, após a metade do capítulo 4, as aplicações dessa teologia, mas elas não são de uma forma direta a críticas ou algumas aplicações direcionadas a práticas da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja muito viva, talvez a igreja que Paulo mais amou, se a gente pode dizer assim. Paulo em nenhuma outra igreja passou tanto tempo como na igreja de Éfeso. Foram dedicados 3 anos da vida do apóstolo Paulo àquela comunidade, naquela cidade, naquela igreja. Paulo, ele chega a dizer que, Lucas chega a narrar em Atos, que durante todos os dias, num período de 2 anos, Paulo pregava, expunha a palavra de Deus, todos os dias aos irmãos daquela igreja. Ou seja, não era algo apenas dominical, não era algo esporádico, mas era algo contínuo, eram todos os dias, havia exposição da palavra. Paulo, quando ele está indo para Jerusalém, ele vai até Mileto e ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, a que estivessem ali para aquele momento de despedida. Então era uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo. Os presbíteros da igreja ali, se você ler o capítulo 20 do livro de Atos, você vai perceber que eles choram, eles abraçam Paulo, eles choram naquele momento, porque Paulo diz que não mais veria o rosto daqueles irmãos, e eles sentem isso, porque eles amam Paulo. Então, essa é uma carta de alegria. Essa carta foi escrita quando Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma, por volta do ano 60, 62 depois de Cristo. Ele estava em Roma, numa prisão domiciliar, quando ele escreve essa carta. E o propósito dessa carta é a satisfação pela fé, a caminhada em Cristo, o amor que foi entregue àqueles santos, a graça de Deus, e também descrever que essa graça fazia com que essa igreja gozasse de uma bênção, ou desfrutasse de bênçãos espirituais muito maiores até do que aquelas que eram vividas ou presenciadas no tempo presente. Era muito mais que isso. Na verdade, se você ler o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, que se a nossa esperança em Cristo ela se resume apenas a essa vida,
apenas essa perspectiva presente, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Há também uma certeza futura, uma glória futura. E é sobre isso que eu também gostaria de falar com você aqui no capítulo 2. O capítulo 2, se você voltar os olhos para ele inicia com uma certeza. Paulo, ele traz uma verdade que é incontestável. No versículo 1 do capítulo 2, ele vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados, nos quais nós andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós sabemos lá em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus ele coloca o homem ali no jardim, Deus ele dá todas as árvores do jardim para que o homem participasse dela, para que o homem comesse dos frutos daquelas árvores. Porém, apenas uma árvore, Deus proibiu a participação do homem nos seus frutos, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ele disse não àquela árvore, ainda que todas as outras o homem pudesse participar. E Deus ele dá uma sentença ao homem, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E aquela não consistia apenas em uma morte física, mas em uma morte espiritual, a perda de tudo aquilo que era desfrutado com o homem em Deus, ou com Deus. Deus ele descia na viração do dia, e aquilo ali é uma cristofania, uma aparição de Cristo a Adão. Cristo descia para caminhar com Adão na viração do dia, participava daquele momento, mas acima de tudo, o coração de Adão, o coração de Eva, desfrutava de uma plena satisfação em Deus. Eles não precisavam de mais nada. Um exemplo disso é quando Deus olha e diz assim: olha, não é bom que o homem esteja só. Não é Adão que está pedindo uma auxiliadora correspondente, não é Adão que está à procura de uma mulher, ou de repente observando os animais, vendo que existe um macho e uma fêmea, ele agora entra numa crise existencial dizendo assim: poxa vida, não tem ninguém para mim. Não é Adão que está fundando o sindicato dos solteiros, eu quero uma mulher, mas é Deus que olha e diz assim: olha, não é bom que o homem esteja só. Adão não está à procura de uma mulher porque o seu coração está satisfeito em Deus, está pleno em Deus, então não há reivindicações a fazer. Adão também ele foi criado em estado de perfeição, não precisava de qualquer retoque, de qualquer acabamento. Adão conhecia a Deus, conhecia a palavra de Deus, conhecia a vontade de Deus, e ele podia desfrutar acima de tudo, por meio dessa comunicação espiritual, na criação que Deus fez a ele, dando a ele essa possibilidade de relacionamento com Deus. Adão podia desfrutar de tudo isso plenamente. Ele não precisava de mais nada, irmãos. Entretanto, o pecado veio, a tentação de ser igual a Deus, de ser autossuficiente, a mentira de ser independente, a mentira de poder viver a vida seguindo o curso do seu coração, o curso do coração de Adão, de Eva, entrou na mente deles e eles participaram da árvore que Deus havia dito que não participassem. Eles morreram espiritualmente ali naquele momento. Morreram espiritualmente. Todas as suas aptidões, todo o seu desejo por Deus, tudo aquilo que Deus havia comunicado a eles como uma proposta de relacionamento foi quebrado. O homem, a partir de Adão, no capítulo 3 de Gênesis, ele perdeu completamente a perspectiva de olhar para Deus e querer se relacionar com Deus. Ele perdeu completamente a vontade, o senso, a direção, ainda que o seu coração, sendo criado para Deus, tivesse ainda disposições para buscar algo maior que ele. Ele então passa a construir ídolos. Ele então passa a edificar torres, ele passa então a construir bezerros de ouro, ele passa então a adorar o seu próprio coração, ele passa deliberadamente a construir deuses, segundo a sua imagem, não para uma adoração a esse Deus incondicional, a esses deuses de forma incondicional, mas porque esses deuses poderiam favorecê-lo. Ou seja, todo o empreendimento e busca do homem a partir da queda, ele se torna egoísta. O que é que eu posso ganhar de Baal? O que é que Astarote pode me dar?
O que é que Baco pode me dar? O que Afrodite pode me dar? O que é que isso pode me dar? O que é que aquilo pode me dar? Nos nossos dias, o que é que o dinheiro pode me dar? O que é que uma posição social pode me dar? O que é que uma qualidade de vida melhor pode me proporcionar? Ídolos, eles começam a surgir e o homem começa a se prostrar diante desses ídolos. E nisso consiste essa morte espiritual. O homem, ele vai buscar então, segundo o seu coração, deuses que o satisfaçam. Mas ele está completamente morto, inerte no que diz respeito ao Deus vivo e verdadeiro. Ele se torna então inimigo de Deus. Ele se torna então aquele que não ajunta, está espalhando. Ele não se torna morno ou simplesmente amigo do Evangelho. Ou ele é quente ou ele é frio. Ou é ou não é. Então ele está nesse estágio de não é. Ele não é amigo de Deus. Ele não busca a Deus, se Deus não buscá-lo primeiro. Então, existe aqui esse estado de morte espiritual. Não há aptidão, não há vontade, não há desejo no coração do homem. Mas existem também os delitos. Paulo aqui, ele vai dizer para nós 3 tipos de prisão que o homem se encontra. Perceba comigo agora o versículo 2, ele vai dizer que nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós sabemos que o mundo ele jaz no maligno. Ou seja, existe um sistema mundano que ele flui de um coração completamente corrompido, que impera nesse mundo, e a palavra mundo aqui entenda como sendo século ou presente século. Impera nesse sentido. Então, as filosofias desse mundo, as cosmovisões que compõem esse mundo, você pode pensar aí algumas coisas, o consumismo dos nossos dias, a moda nos nossos dias. O pastor Mauro Master postou agora há pouco, recentemente, numa rede social, que ele estava num aeroporto, e ele disse que olhava algumas moças que estavam passando ali naquela sala de embarque, e ele dizia assim: antes, determinadas roupas só eram vistas, só eram percebidas quando você passava em determinados locais onde ficavam aquelas mulheres conhecidas como prostitutas. E até uma pessoa colocou num comentário dizendo o seguinte: é interessante como roupas que eram usadas para dormir se tornaram roupas que as pessoas saem constantemente com elas. Ou seja, existe uma depravação moral terrível, uma pornificação da nossa sociedade. A nossa sociedade, a nossa mente, ela se tornou tão pornificada que essas coisas acabam se tornando normais para a gente. A sensualidade é exposta nos nossos dias e é uma marca dos nossos dias, contradizendo aquilo que a palavra de Deus coloca para o homem. Mas o que é que espera-se do homem? O que é que a gente pode esperar de um homem que é inimigo de Deus? Então, as suas produções, elas refletem a adoração aos deuses do seu coração. Se ele produz determinado tipo de roupa, aquilo ali adora, ou mostra, ou demonstra adoração aos deuses que eles creem ser verdadeiros. Então, a moda, de uma forma geral, é claro que existem pessoas que produzem coisas boas. Entretanto, de uma forma geral, ela vai demonstrar, ou ela vai representar a sensualidade. Paul Washer, numa de suas pregações, ele diz que as roupas, elas devem servir como algo que embeleze o nosso rosto, como um quadro ou como uma armação que mostre o nosso rosto, mas não o nosso corpo. E hoje nós invertemos e nós passamos a defraudar as pessoas com isso. Mas, irmãos, nós podemos pensar também no consumismo dos nossos dias. E de repente nós podemos pensar que nós não somos consumistas, mas nós somos consumistas. O tempo todo, e se você olha a mídia, você conversa com qualquer estudante da área de marketing, de publicidade, ele vai lhe dizer exatamente isso, que tudo isso existe para gerar necessidades no seu coração que você não tem. Ou seja, a gente antigamente não sentia falta de um monte de coisa. Você tinha lá o seu aparelho celular que usava para aquilo que realmente é necessário, fazer ligações. E aí a gente descobriu que a gente pode enviar mensagens, a gente descobriu que a gente pode entrar na internet, a gente descobriu que a gente pode ter redes sociais, a gente descobriu que pode ter uma câmera tão potente quanto outras câmeras, que a gente não precisa andar mais com máquina penduradas no pescoço, que a gente pode ter um celular de uma boa resolução. Então, muita coisa vai surgindo que vão atraindo o nosso coração,
e nos levam a dizer assim: olha, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. As pessoas lançam hoje uma coisa, mas elas já têm a geração muito mais adiantada daquilo que foi lançado hoje. Por que é que ela não lança a última geração? Porque o mercado precisa ser movimentado, e para que esse mercado seja movimentado, você precisa consumir de 6 em 6 meses um aparelho novo que a Apple lança. Seu carro que tinha uma duração, antigamente você olhava assim, né? Não, meu carro, tal, como esse carro dura, olha os produtos, a suspensão, como o material dele é resistente. Daqui a 3 anos ele está caindo os pedaços. E você olha e diz assim: poxa, mas eu cuido tão bem, ele parece uma escola de samba quando anda num calçamento, batendo todo. O que é que está acontecendo? Os produtos vão se tornando descartáveis, para estimular esse consumismo. Se nós não consumirmos, o mercado quebra. Então a gente precisa consumir. E para que a gente consuma, a gente precisa ser estimulado a consumir. Isso faz parte do sistema desse mundo, irmãos, da corrupção desse mundo. Essas coisas que são introjetadas no nosso coração, e agora a gente precisa disso para sobreviver. Um dos grandes enganos dos nossos dias, olha, a qualidade de vida. Você precisa de um apartamento melhor, você precisa morar no campo, você precisa ter uma casa maior, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. E aí a gente vê o mercado imobiliário agora fervendo, e eles colocam foto de gente sorrindo, de um menino lá com um cachorro brincando, de uma hortinha no quintal da casa, disso e daquilo outro, e todo mundo corre atrás dessas coisas, como se isso de alguma forma pudesse trazer satisfação ao meu coração, como se um apartamento melhor, como se uma vista para o Parque da Jaqueira, como se uma vista para a Beira-Mar de Boa Viagem pudesse de alguma forma trazer satisfação para o meu coração. Nenhuma dessas coisas em si, elas são mais, irmãos. Você procurar uma casa, um apartamento melhor, nada disso é pecado em si. Entretanto, há uma corrida constante das pessoas a essas coisas, como se tornassem prioritárias, e é exatamente isso que o mundo lança como verdade. Então Paulo vai dizer que nós éramos, ou que nós seguíamos o curso desse mundo. A palavra seguir aqui era como se ela fosse uma imposição, não houvesse outra perspectiva para você a não ser seguir essas coisas. É como uma correnteza que vai varrendo e você simplesmente se deixa levar por essa correnteza. Você vai ali na paz, dizendo assim: olha, eu estou bem demais. Há alguns anos atrás eu estava conversando com um grupo de adolescentes e eles estavam falando sobre festas de 15 anos de alguns adolescentes. E eles estavam dizendo assim: olha, lá tem bebida, tem balada, tem isso, tem aquilo outro. Eu disse: como é a história? Ele disse: é de festas de adolescentes aqui da igreja. As festas têm bebida, as festas têm boate, tem isso, tem aquilo outro. Eu disse: não, rapaz, isso está errado. Está errado. Ele disse: rapaz, olha, isso já é tão comum. Já é tão comum. Eu disse: não, isso é pecado. Aquilo que nós fazemos não é porque é membro da igreja, ou porque é isso, porque é aquilo, não. Mas porque aquilo que nós fazemos revela os ídolos do nosso coração. Então corações precisam ser tratados. Vidas precisam ser tratadas. Quando eu estou fazendo acompanhamento para casamento mesmo, é uma das coisas que eu coloco para os noivos. Olha, a sua festa de casamento, aquilo que você vai fazer, aquilo ali é a mostra pública da sua fé, daquilo que você crê. Então o que é que você vai colocar? Não, mas é porque meu pai tem uns amigos que bebem e eles vão se sentir muito chateados se não tiver bebida. Problema deles. Eles estão na sua casa. É a sua fé que está sendo exposta ali. Então se eles vão se sentir mal com aquilo ali, rapaz, eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas se você vem na minha casa, você come das coisas que eu coloco na mesa e ofereço a você. E aquilo ali é demonstração pública daquilo que eu creio. Mas esse mundo, irmãos, olha para mim e para vocês e diz assim: mas o que é que isso tem de mais? Olha só, na igreja A, B e C, fulano de tal que está lá faz também, e o pastor dele deixa. Então, esse pastor é um radical xiita. As pessoas passam a fazer essas comparações. As pessoas passam a olhar e esse demônio chamado o que é que tem de mais, parece que vem até a mente das pessoas e as pessoas passam a pensar assim: olha, o que é que tem de mais? Esse é o sistema desse mundo, essa é a correnteza desse mundo.
E não é que a gente seja um bocado de peixe agora nadando contra a maré. Mas sabe, eles precisam estar na maré certa, na correnteza certa, eles estão no rio errado. Essa é a correnteza do mundo que vai levando. E nós éramos escravos dessa correnteza. Nós éramos escravos desse sistema, dessa cosmovisão, dessa caminhada. Mas só que a gente seguia essas coisas na bênção. A gente não olhava para o outro lado e dizia assim: rapaz, que coisa interessante aquela outra correnteza ali, olha aquela galera nadando ali, eles estão indo por uma porta chamada Porta Estreita, que negócio, que coisa genial, que coisa boa, eu quero ir para aquele negócio. Não. Um grupo de jovens estava conversando, dizendo assim: rapaz, olha, um dos piores dias é a segunda-feira na universidade. Você chega na segunda-feira e você tem lá os colegas de classe, está todo mundo contando o que fez e o que não fez no final de semana. Olha, eu bebi todas, eu fiquei com todas, eu fiz isso, fiz aquilo outro, você estava onde? Aí o cara chega e fica constrangido, né? Eu estava na igreja. Aí, rapaz, você é um tapado, você é leso, você é o quê? O que é que você está fazendo da sua vida? Aí você diz assim: não, olha, eu estava lá cantando, ouvindo a palavra, coisa maravilhosa, coisa de Deus. Aí eles olham para você como se fosse um ET. Esse cara é de outro mundo. O que é que esse cara tem? É doente. Olha, esse cara, é por isso que eu digo, o cristianismo é aquele negócio que aprisiona a mente das pessoas, faz uma lavagem cerebral e as pessoas ficam presas dentro daquele negócio. Não é assim que o pessoal pensa aí fora? É assim que o pessoal pensa. E aí passam a ridicularizar aquela galera que está seguindo a Cristo. Eles passam a olhar e dizer assim: meu irmão, olha, vamos fazer de tudo para derrubar fulano de tal. Uma vez a minha irmã estava contando que quando ela fazia na época o curso de Direito, aí tinham algumas pessoas na sala que eram crentes. E aí o pessoal da sala se juntou para dizer assim: nós vamos perverter a fé desses irmãos aí, desses crentes aí. E aí conseguiram levar um deles lá para uma boate, e o cara bebeu, foi deixado em casa bêbado. E o cara era filho de pastor, então imagina o sofrimento no coração do pai, da família toda, aquela cena lá, né? Na segunda-feira, o comentário na faculdade é: nós já derrubamos fulano de tal, só falta agora você, você e você. O pessoal dizia isso abertamente na classe e apontava o dedo para quem ia cair ainda. Então esse é o sistema desse mundo, essa é a caminhada desse mundo, e a galera vai nessa caminhada dizendo assim: rapaz, está tudo muito jóia aqui. Aquilo é que é um bando de doido, são radicais, gente bitolada assim, gente fechada, quadradão naquilo ali, que não pensa fora da caixa. É isso que dizem, e esse é o sistema natural desse mundo. O apóstolo Paulo vai dizer ainda que existe uma segunda prisão, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. O que Paulo está dizendo é que existe uma orquestração maligna mesmo. O diabo, ele opera no coração das pessoas. Ainda que as pessoas não sejam, todos os descrentes sejam possessos pelo diabo, mas são influenciados pelo diabo. Há um sistema maligno que fala aos ouvidos da pessoa: vai rapaz, faz, e aí vem aquele demônio de novo, que é que tem demais. Ou seja, há essa orquestração maligna falando ao coração das pessoas. Uma vez eu conversando com um professor dessa área, e ele dizia que existem algumas formas de atuação demoníaca. Por exemplo, a tentação. A tentação, ela pode vir do nosso coração, mas ela pode ser também uma tentação maligna. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o diabo, ele tenta o nosso coração mesmo. Mas existe também algo chamado obsessão. A obsessão, você já viu uma pessoa obcecada por alguma coisa? A obsessão, ela pode ser também uma opressão, uma forma de pressão demoníaca. As pessoas ficam obcecadas por aquilo, só tem aquilo na mente, aquilo passa a reger o tempo, passa a reger toda a vida da pessoa. Eu quero aquilo, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter isso, eu tenho que passar nesse concurso, eu tenho que passar nesse curso, tem que ser isso para a minha vida. As pessoas ficam obcecadas por algo, e isso pode ser também uma ação demoníaca na vida das pessoas. Existe também a opressão. Um fato interessante é que o pastor Jeremias Pereira, contando uma vez, que ele estava vindo de Manaus e estava voltando para Belo Horizonte, e aí teve uma escala do avião na Bahia, e aí entrou um bocado de gente de branco, aqueles colares tal, aqueles homens de terreiro de macumba, aquela coisa toda, né?
E aí uma pessoa chegou para Jeremias e disse assim: pastor, o senhor está sentindo como o ambiente ficou pesado aqui, né? Uma pressão. Aí ele disse: meu irmão, eu nunca vi um ambiente tão leve. E ele fala bem assim, né? Quem tem que se sentir opresso é ele, não sou eu não. Eu tenho o Rei dos Reis dentro de mim, o Senhor dos Senhores. Eles é quem tem que se sentir opresso aqui nesse lugar. Mas há de fato um sistema de opressão, irmãos. Há momentos na nossa vida que a gente passa e a gente diz assim: meu Deus do céu, que coisa estranha é essa nesse ambiente? Que coisa pesada é essa? Coisas que a gente consegue viver, e até testemunhos de outras pessoas também que já passaram por momentos assim, que parece que literalmente existe ali uma presença do mal para lhe fazer mal. A Bíblia relata que o demônio, o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão rugindo, prestes a tragar alguém. Ou seja, há esse sentido de opressão também, e há o sentido de possessão também. Pessoas podem ser possessas, não as que conhecem a Cristo. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem já foi salvo, não fica possesso. Mas pessoas que não conhecem a Deus, que já, e pelo que eu percebo, já tiveram algum envolvimento, ou já abriram a porta para esse caminho, elas podem sim ficar possessas. A gente já lidou com casos de possessão dentro de acampamento, coisa terrível, irmãos, coisa terrível, mas pode acontecer. Então existe sim o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência por esses caminhos. E as pessoas caminham segundo esse príncipe da potestade do ar, sem nem se aperceberem. Chegue para qualquer pessoa, ou tente chegar para qualquer pessoa aí fora e dizer assim: você está sob influência demoníaca. Como é que você acha que as pessoas vão olhar para você? Elas não vão gostar disso, vão dizer: Deus me livre, eu tenho um pacto com isso, eu nunca fiz nada com relação a isso. Mas elas cedem a esse caminho, elas dão ouvidos a isso. O próprio apóstolo Pedro, a gente vê ali Jesus falando sobre os seus últimos momentos, sobre a sua crucificação, e Pedro dizendo assim: não, o Senhor não, eu vou no seu lugar, que história é essa? Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda Satanás, você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Ou seja, não que Pedro estivesse possesso ali, mas ele estava sob influência, estava dando ouvido àquilo ali. Então, há sim essa influência. E o apóstolo Paulo também vai falar aqui no versículo 3, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Jeremias, no capítulo 17, diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, é corrompido. Davi vai dizer que em pecado ele foi gerado, em pecado lhe concedeu a sua mãe. Ou seja, o nosso coração é um coração corrompido desde o berço. A criancinha lá, eu lembro meus filhos nascendo, aquela coisa linda, carinha de joelho, aquela coisa preciosa ali, você, a cara do pai, a cara da mãe, aquela coisa toda ali, ninguém sabe identificar o certo, e você olha assim, tão purinho, tão perfeito. Não, irmãos, corrompido pelo pecado. A única coisa que vai acontecendo no decorrer dos anos é que eles vão aprendendo a pecar melhor, vão se aperfeiçoando no pecado, mas já nasce pecador, já nasce egoísta. Eu quero isso, se não me der eu choro, e chora, e chora, e chora, aquele berreiro o tempo todo, e vai crescendo, vai ficando birrento, vai ficando abusado, aquela coisa ali, e a gente vai disciplinando com a palavra, e com a palmada também, vai corrigindo, vai chegando junto. Mas se a gente não chega, essas coisas vão tomando proporções muito maiores, vão tomando proporções terríveis, o pecado vai ganhando formas e dinâmicas tristes e cada vez mais complexas. Mas há esse sistema, e esse curso natural do coração é nada mais nada menos, se você percebe, desde um bebezinho que começa a chorar pedindo leite, até um adulto, é simplesmente a satisfação para os seus apetites, é o desejo egoísta de se satisfazer nas coisas ou nas pessoas, e aí tudo para mim se torna usável agora, tanto coisas como pessoas, elas se tornam algo que pode ser usado para minha satisfação. Então, se é a minha namorada, eu vou usar para me satisfazer, se é o meu casamento, eu vou usar para me satisfazer, se é qualquer coisa que eu pego, assim, que eu olho, que eu desejo, eu digo, eu quero aquilo ali para me satisfazer, para me dar prazer. Esse é o caminho do coração, que não se satisfaz em Deus, e está completamente, continuamente insatisfeito, buscando sempre algum caminho de satisfação pessoal.
desejos egoístas, orgulhosos. Mas aqui no versículo 4 do capítulo 2, a gente tem uma mudança completa, porque o caminho desse sistema de prisão e de morte, seguindo o curso desse mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, os desejos do coração, nos levariam ao inferno, nos levariam à condenação eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aqui no versículo 4, nós temos uma mudança completa. Pelo contrário, olha, Deus, Ele não deixou que você caminhasse nessa perspectiva. Você estava cego, você estava morto, você estava perdido, você estava completamente inapto a olhar para Deus, mas Ele, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele amou você, estando você morto em seus delitos e pecados, Ele lhe deu vida. Irmãos, o que era impossível a nós, Deus tornou possível em Cristo Jesus. O que era completamente distanciado, nós não tínhamos força nos nossos braços, nós não tínhamos qualquer aptidão para buscar a Deus, se Deus não nos buscasse primeiro. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, por causa dessa riqueza de Deus em misericórdia, por causa desse grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Paulo começa a descrever aqui, a partir do versículo 4, alguns presentes que nós ganhamos de Deus, por causa da morte e da ressurreição de Cristo. Alguns presentes que nós recebemos por algo chamado graça. Não foi algo que nós merecemos, ou não era um caminho que nós merecíamos, irmãos. Não fomos nós quem buscamos, não fomos nós que resolvemos olhar para Deus, mas Deus olhou para mim e para você por graça, e Ele resolveu nos dar essas bênçãos. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele diz que é bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E essa é uma bênção que Deus nos dá, irmãos. Nosso coração é tão ingrato, o nosso coração ainda parece ser tão insatisfeito com Deus, que a gente acha que isso se torna uma coisa pequena. Olha, isso é tão simples, né? Deus nos deu vida, você estava morto, esse é o maior milagre que pode acontecer. Deus deu vida a você, por meio dessa vivificação, por meio dessa ação direta do Espírito de Deus no nosso coração, por meio da palavra de Deus, é que nós podemos crer, irmãos, é que nós podemos olhar para Deus e confiar na sua palavra. Nós não confiávamos na palavra de Deus, nós seguimos o curso desse mundo, as tendências desse mundo, aquilo que o nosso coração arbitrava, aquilo que o diabo arbitrava, mas nós passamos agora a ser despertados dessa morte, ressuscitados dessa morte espiritual. Ele nos deu vida, Ele nos deu vida. Há um segundo aspecto aqui que Paulo fala. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, versículo 5, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou. Ou seja, a ressurreição de Cristo, e se você voltar comigo aí, de repente, uma página na sua Bíblia, para o capítulo 1, a partir do versículo 18, você vai ver o que é que o apóstolo Paulo fala sobre esse poder da ressurreição. Veja só, capítulo 1, a partir do versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para nós os que cremos. Ou seja, existe um poder supremo que opera em nós, os que cremos. E Paulo vai dizer agora que poder é esse. Veja só agora, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ou seja, irmão, o mesmo poder que Deus derramou sobre Jesus, ressuscitando dentre os mortos, é o mesmo poder que Deus derrama no nosso coração para nos ressuscitar para a verdadeira vida. Aquilo que aconteceu com Cristo, dentro de duas perspectivas, uma já direta e outra que ainda vai acontecer, mas que já é certa. Deus nos ressuscitou dentre os mortos.
Ele nos deu vida. Nós hoje podemos perceber a vida não segundo aquilo que o mundo, o nosso coração ou o diabo afirma ser vida, que é morte. Mas hoje nós compreendemos a vida pelo que de fato é vida, que é Cristo. O mesmo poder que Deus usou em Cristo é o poder que Deus usou no meu coração para me trazer essa vida. Ele me ressuscitou dentre os mortos. E Paulo está dizendo assim: conheça a grandeza ou a suprema grandeza desse poder. Deus deu a mim e a você, irmãos. Deus usou esse mesmo poder para nos trazer a vida. Será que isso é pouca coisa? Mas há um terceiro aspecto aqui ainda. O apóstolo Paulo vai dizer que e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu estava dando uma olhada sobre esses três aspectos aqui. Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou e Ele nos fez assentar. Todas essas três formas verbais que Deus age, elas se encontram no indicativo aoristo do grego. Ou seja, o indicativo ele traz uma plena certeza. Não é algo que é uma possibilidade, mas é uma plena certeza. Não é algo que a gente diz assim, olha, será que é? Mas é algo que é completamente certo. E o aoristo ele traz a ideia de algo que aconteceu no passado, mas que repercute para toda a eternidade. É algo que não pode ser mudado. Ou seja, essa segurança que nós temos, essa vida que nós recebemos, essa ressurreição e o fato de já estarmos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, não é apenas uma possibilidade futura, mas já é algo que é desfrutado aqui e agora. É algo que já é experienciado aqui e agora. É algo que já vai começar, ou que já começou a ser vivido nesse tempo. No dia em que Deus deu fé ao seu coração e ressuscitou você, você começou a experimentar dessa verdadeira vida e dessa ressurreição e também do fato de já estar assentado nos lugares celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 28, se você puder abrir a sua Bíblia lá, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, um texto bem conhecido. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Todas essas palavras aqui, esses tempos, eles estão na mesma forma verbal daqueles que lemos agora em Efésios capítulo 2. Ou seja, é uma ação feita no passado, mas que tem duração para toda a minha vida. E nesse aspecto, o apóstolo Paulo já nos vê também glorificados. Ou seja, a palavra glorificação, ela traz esse sentido de um corpo glorificado, da vinda de Jesus e da nossa subida aos céus com Ele, num novo corpo glorificado. Só que é um aspecto que parece muitas vezes ser confuso na nossa mente, mas que já é desfrutado aqui também. Ainda que a gente não esteja num corpo glorificado, nós já desfrutamos de alguma perspectiva espiritual essa glorificação. Nós já podemos ter isso como uma certeza plena no nosso coração, e não apenas como algo que eu posso alcançar no futuro, mas algo que foi conquistado por Cristo para nós. Sabe, irmãos, isso exclui qualquer perspectiva de justificação pela força do braço. Perceba que a obra da salvação ela é completa em Cristo Jesus. É por isso que nós afirmamos a suficiência de Cristo. É um dos pontos da reforma solo Christus, ou seja, a suficiência de Cristo. Jesus é suficiente para me salvar. É aquilo que era impossível a mim, Deus fez suficiente em Cristo. Aquilo que foi impossível ao primeiro Adão, ao segundo Adão, Deus tornou completamente possível. A certeza que nós temos. Mas o fato de estar sentado nos lugares celestiais em Cristo me traz então um fator que muitas vezes nós esquecemos. O fator daquilo que foi perdido pela queda, mas que era desfrutado pelo homem antes da queda. Irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos, versículo 10, para as boas obras.
Essas boas obras, elas não são algo que a gente faça agora para se tornar mais bonitinho diante de Deus. Algo que a gente faça agora, olha, eu vou fazer isso aqui para as pessoas olharem para mim e vão dizer assim, olha as boas obras dele, né? Ou obras de caridade. Mas essas boas obras aqui, elas refletem esse fato de nós já estarmos ressuscitados e assentados nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, aquilo que o homem vivia antes da queda, já passa a ser realidade na minha vida hoje. O governo que Deus deu ao homem, ou a vice-gerência que Deus deu ao homem, antes da queda, o mandato cultural, o mandato espiritual, o mandato social, passam a já ser vivenciados no meu coração e na minha vida agora. Ou seja, a minha perspectiva de caminhada sobre a terra agora já é uma perspectiva redentiva. Ou seja, se a cultura do mundo é essa, a cultura da minha vida agora, aquilo que eu produzo, aquilo que eu escolho, a forma como eu ando, a minha vida agora, por conta dessa transformação interior, ela passa a ser refletida agora para fora, nas minhas escolhas, naquilo que eu produzo, na forma como eu ando, no meu trabalho, na minha casa, nas minhas relações interpessoais. Ou seja, Deus me assentou nos lugares celestiais em Cristo. É claro que dentro de uma perspectiva escatológica, nós vamos nos assentar nesses lugares também, num novo corpo glorificado, mas o fato é que nós já desfrutamos disso aqui agora, irmãos. Essa vice-gerência de Deus, esse governo de Deus agora já é estabelecido no mundo por nós. Ele nos deu isso de volta, por graça. Por graça. Não é porque eu mereço, não é porque você merece, mas é pura graça de Deus. Pura graça de Deus. Pura ação de Deus no nosso coração, que nos traz essas certezas, que nos traz essas convicções, e que nos leva já a desfrutar essa nova vida no presente, aqui e agora. Não só na igreja, em ambientes onde a gente é luz juntos, mas onde a gente é enviado a brilhar e a resplandecer em meio às trevas. Nós já desfrutamos dessa perspectiva, irmãos, por graça. Pura graça de Deus. Mas a finalidade de tudo isso não sou eu nem é você. A gente tem uma tendência de pensar que o amor de Deus por nós é o fim de todas as coisas, não é verdade? A gente tem uma tendência a pensar, e isso é uma espécie de humanismo revestido de cristianismo. Mas se você olha comigo o versículo 7, você vai perceber qual de fato é a finalidade de tudo isso. Por que é que Deus salvou a mim e a você? Por que é que Deus nos deu esses 3 presentes que a gente acabou de ver hoje? Qual a finalidade disso tudo? Veja o que é que o apóstolo Paulo vai dizer. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, a finalidade ou o alvo maior do amor de Deus por nós é a sua própria glória. É a glória de Cristo. A gente está preparando aí o último, ou Revolution de abril. E a proposta que Deus colocou nos nossos corações para trabalhar nesse encontro com adolescentes aqui na igreja é a segunda vinda de Cristo. E aí, quando eu comecei a conversar com eles sobre essa segunda vinda de Cristo, eles começaram a ter muitas ideias, né? Jesus derrotando o mal, Jesus curando as nossas doenças para sempre, enxugando os olhos toda lágrima, nos levando para o céu, tal, não sei o quê. E eu comecei a pensar sobre essa perspectiva da segunda vinda de Cristo. E qual é o grande alvo de Deus na segunda vinda de Cristo? Quando a gente olha para Apocalipse, o que é que a gente percebe em Apocalipse? As pessoas tentam decifrar os tempos ou as épocas que nem mesmo o filho sabe, porque o filho vai dizer que o pai reservou para si exclusivamente. E a gente tenta decifrar milênio, isso e aquilo outro, e tenta encontrar alguma forma de explicar aquilo ali. Quando Apocalipse quer mostrar para a gente como Cristo é supremamente adorado nos céus. Você já parou para pensar? Desde o capítulo 1
até o capítulo 22 no final, a gente percebe a glória de Cristo, a gente percebe o reinado de Cristo, a grandeza de Cristo, como Cristo subjuga os seus inimigos, como Cristo é adorado pelos anjos, como Ele é louvado nos céus, como nem o sol nem a lua conseguem brilhar como Ele, que é a luz que vai iluminar toda a cidade. Ou seja, o grande alvo, irmãos, de toda essa caminhada da redenção, o grande alvo de toda essa caminhada de salvação, não é simplesmente a Nova Jerusalém, não é simplesmente o fato de termos enxugado dos olhos todas as nossas lágrimas, de termos tirado do nosso coração, da nossa vida, a perspectiva de sofrimento. Não, não é. O grande alvo desse projeto de Deus, que vai desde Gênesis a Apocalipse, é revelar a suprema glória de Cristo a nós, é revelar a suprema grandeza do seu Filho a nós. Irmãos, nós temos a vida, nós temos ressurreição, nós estamos assentados, mas tudo isso tem a ver muito mais com Cristo do que comigo e com você. Tem a ver muito mais com a revelação do Filho de Deus e com a suprema riqueza dessa glória de Cristo do que comigo e com você. Deus fez tudo isso, irmãos, para nos revelar a Cristo. É por isso que no capítulo 3, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer que essa oração que ele faz, ou tudo isso que Deus está fazendo conosco, é para que a gente possa compreender com todos os santos, versículo 18, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, o alvo maior da nossa salvação é a revelação do Filho de Deus a nós, é a plena e suprema revelação de Cristo a nós, é a satisfação plena, suprema do nosso coração em Cristo Jesus. Mas nós já gozamos disso aqui agora, irmãos. E a pergunta que eu faço a mim e aos irmãos: por que é que a gente ainda vive correndo atrás de tanta coisa pequena que não satisfaz? Por que é que a gente perde, empreende tanta força, tanta energia, tanto coração naquilo que é vento, correr atrás do vento, quando de fato Deus está revelando Cristo a nós, a suprema grandeza da glória da sua graça que Ele concedeu em Cristo Jesus? Irmãos, quando nós pensamos sobre a ressurreição de Cristo, naquilo que Ele conquistou para nós, nós somos chamados a viver uma vida dentro dessa perspectiva de ressurreição, e não mais uma vida seguindo o curso desse mundo, seguindo o curso do nosso coração, seguindo o curso demoníaco dessa geração. Nós somos ressuscitados, vivificados para uma nova vida. Vamos orar, irmãos? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria orar por mim e por você aqui nesse momento. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós, irmãos, tudo aquilo que Deus nos revelou, Ele nos revelou para atrair o nosso coração a Cristo, para nos enchermos de Cristo, para termos a Jesus como a suprema riqueza da nossa vida, o maior tesouro da nossa vida, aquilo que de fato satisfaz, aquilo que de fato enche. O poder que Deus operou para ressuscitar Cristo dos mortos é o mesmo poder que Deus operou no seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, não perca tempo correndo atrás do vento. Em nome de Jesus, não gaste seu tempo naquilo que é vão, naquilo que a traça e a ferrugem corroem, mas que o seu coração, que o tesouro do seu coração seja de fato Cristo. Que o tesouro do meu coração seja de fato Cristo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, Pai. Senhor, obrigado porque
todo esse plano de salvação foi arquitetado, foi desenvolvido pelo Senhor, Pai, para nos revelar Teu Filho, Senhor. Ó Senhor, Tu és o bem supremo. Ó Senhor, Tu és o alvo dos céus ou da glória dos céus. Tu és o alvo, Senhor, da nossa caminhada aqui agora nesse mundo, Pai. E a nossa vida não tem sentido nem significado algum se não for vivida no Senhor, para o Senhor, Pai. Ó Deus, encaminha os nossos passos nessas boas obras que o Senhor já preparou para que andássemos nela, que é o conhecimento supremo do Teu Filho, Pai, que é resplandecer a glória dEle aqui nesse mundo, Senhor, que é estarmos ligados na videira, Senhor, a ponto dessa vida de Cristo correr nas nossas vidas, da gente poder afirmar de todo o coração: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ó Deus, que os nossos olhos brilhem somente pelo Senhor e para o Senhor, Pai. Que o nosso coração pulse de amor pelo Senhor, Pai. Que os nossos lábios se encham de louvor e os nossos passos se apressem para Te buscar. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, restaura o local da adoração no nosso coração, na nossa casa, aqui na igreja, onde a gente estiver, Senhor, no trabalho, que seja, Senhor, louvor e adoração ao Teu nome, de lábios que confessam o Teu nome, de vidas que se prostram ao Senhor, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, aquilo que o Senhor já fez em nós, faça resplandecer, Pai. Faça brotar, Senhor, essa vida, essa ressurreição tão poderosa. Ó Deus, o nome de Jesus nos alcança e glorifica em nossa vida o Teu nome, não por nossos méritos, mas pelos méritos do Teu Filho, Senhor, por tudo aquilo que Ele conquistou na Sua morte e na Sua ressurreição. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.